Confissão de fé e quero conversar com você sobre família. É família para sempre. O que é família para você? Se alguém te perguntar na rua ou te perguntar sobre família, o que você responderá? Apertou e é. A gente falar da nossa família é uma coisa. A gente explicar para o outro o que é família e ainda explicar pensando no significado bíblico e no significado do que a sociedade acha que é e que quer sobre família. Mas veja que família ela é algo que é para sempre. E o que significa o termo família no mundo hoje pós-moderno? Nós temos a família nuclear, você sabe o que é? A família formada por um pai e por uma mãe, família nuclear. É um homem e uma mulher. Casam e formam uma família. Vão ter filhos, vão fazer parte da sociedade. Tem a família monoparental. É uma escolha individual. Você escolhe com quem você quer. Seja homem, seja mulher, conforme a sociedade. Você escolhe. Tem a família solo. Pode ser só a mãe e pode ser só o pai. Né? Apesar de que hoje a gente vê muito mãe solo, que é os pais, meu Deus, some na lapa do mundo, né? Deixa só a mãe com a criançada. Né? Quando isso não mata dizendo que ama, né? Então nós temos família solo. Nós temos família extensa, que é o vó e o vô. Os pais fazem lá o filho, tem um filho, e depois quem cuida é o vô e a avó. Os pais não querem nem saber. Está até perto, está do lado, mas não quer nem saber. Eles, em vez de cuidar, eles também querem que você cuidar a vida inteira. Aí você pega fiotão, que eu chamo, né? Pega aquele fiotão com 30, 40, até com 50, 60 anos, está dentro de casa. E o pai está lá com 80, 90, quase 100, ainda está cuidando dos fiotão. É a família extensa. Tem a família patriarcal. Pai, agora filhos com interesse social. Não casam, mas quer ser pai. Essa é a família patriarcal. É um homem que escolhe ser o pai. Não, eu quero ser pai, não quero ter mulher, não quero ter nada, só eu quero ter um filho. Aí ele escolhe isso. É interesse social. Tem a família plural, que é formada por necessidade. Tem ainda a família adotiva. Alguém vai lá e adota. Você é adotado, a família adotiva. Tem a família que opção de não ter filhos. Se casam, mas falam, nós não queremos ter filho. E aí não tem filho. Vai viver os dois até a hora que um vai embora e o outro fica. E pronto. Mas veja, queridos, que quando nós falamos de família, você tem que pensar a família a partir das Sagradas Escrituras, porque você é crente em Jesus Cristo. Podem ter esses vários tipos de família, não só pode, como tem. No mundo tem vários tipos de família. E fique tranquilo o coração, não precisa desesperar o coração, não. São as escolhas das pessoas. Por mais que não escolham andar segundo as Sagradas Escrituras, talvez porque não conheçam, talvez porque conheçam e não querem mesmo. E pronto. Nós não precisamos ficar brigando com ninguém por causa disso. Mas, como crentes, nós vamos manter os princípios. E o princípio bíblico para a família é um plano de Deus. E aí a gente precisa compreender que família é um legado de relevância nesse novo tempo do qual nós estamos vivendo, o mundo pós-moderno. Então a família ela é um legado. Alguém vai olhar para você e vai falar assim, a Ellen é filha de Dona Marisa e seu Valdivino. Tem um pedigree, tem uma história. Você é filho de quem, menino? Não sei quem é meu pai, não. A pessoa não tem uma história, ela fica triste, ela fica chateada. Cadê sua mãe? Não sei onde minha mãe está, não.
Foi embora quando nós era pequenos e pronto. E agora, tu está onde? Ah, eu tenho um pai adotivo. Então veja que muda a concepção quando nós passamos a observar que família é um legado e de relevância nesse novo tempo. Então você tem uma família, seja feliz, alegre. Tem dificuldade lá na família? Tem, óbvio. E nós vamos ver aqui hoje sobre isso. A família, segundo os princípios bíblicos, é uma família que foi planejada por Deus. Deus planejou a sua família. Você não nasceu na sua família por acaso. Foi porque seu pai te escolheu para estar lá. Foi porque Deus planejou. E Deus, quando Ele planeja, Ele tem propósito. Deus não é como eu e você que planeja. Às vezes a gente fala, planejou, deu errado, tá bom. Deus não. Nunca dá errado. O plano de Deus nunca dá errado. A nossa visão até parece que deu, né? Mas foi a nossa visão. O plano de Deus continua o mesmo. Então veja que lá em Gênesis 2, 18 a 24, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Portanto, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Esse é o plano de Deus para a família. Foi assim que Deus planejou a família, e esse princípio não muda. Por mais que os homens mudem o jeito e criem jeito de ter família diferente, o plano de Deus não muda. O princípio de Deus não muda. E isso não nos leva a brigar com ninguém e nem ter raiva de ninguém que muda o conceito de família. Mudou, mudou. Você quer assim, eu vou fazer o quê? Agora a pessoa precisa respeitar o direito de família e o princípio de família pelo qual nós, que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, temos. Não precisa agora mudar a sociedade inteira, porque o homem quer de outro jeito. O princípio bíblico é esse. Então eu reafirmo que a família ela não acabou. Mesmo no mundo pós-moderno, querendo mudar tudo, criar vários jeitos, mas a família não acabou. Ela está apenas fragilizada pela ação do mundo sobre a vida das pessoas. E necessita, então, ser fortalecida. Qual família aqui não necessita de ser fortalecida na palavra do Senhor? Todas. Todas as nossas famílias. Nós necessitamos da presença de Deus. E aí entra o tema desse mês, o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. É que nos faz caminhar como família. Então nós precisamos voltar à essência bíblica do que é família. Como eu ando bastante, viajo bastante, a gente observa, né? A gente fica em vários lugares, a gente observa. Tem família que tem o prazer de sentar à mesa. Tem família que não tem. Tem família que cada um pega o prato, cada um corta debaixo de um pé de bananeira. Tem família que não se reúne. Parece que tem raiva um dos outros. Não liberou o perdão. Não se reúnem. Não se reúnem para ler a Bíblia, não se reúnem para orar, não se reúnem para conversar sobre os problemas e dizem que são crentes. E eu não estou falando de gente de fora, não. Estou falando de gente da igreja. Não da igreja presbiteriana de Angatuba. Também. Mas estou falando do cristão como um todo. Tem gente que não tem paz de voltar para casa. Já tem gente não. Você fala assim. Você fala, pá, eu estou longe de casa já, tem 2 horas, eu tenho que voltar. Porque é gostoso estar junto, estar perto. Então nós precisamos, como família, pautada segundo as Escrituras, voltar à essência do que é família. Eu lembro na minha casa, 3 cômodos. 2 quartos, uma sala e uma cozinha, um puxadinho, que era feito de vara a casa. Né? Lá na região nós chamamos de enchimento. Você levanta tudo de vara e vem e tapa com barro. Então essa era a casa. Na minha época era 8 irmãos. Nós vivíamos todo mundo lá. Não tinha nem mesa. Minha mãe forrava um pano no chão, dava cada uma tigela de barro e colocava a comida dentro e nós orávamos juntos e sentávamos juntos. Esse dia eu estava lembrando dos meus irmãos, falei, a essência da família estava ali.
de estar junto, de não ter muita coisa, mas estar junto, estar orando, estar compreendendo o cuidado de Deus. Então eu reafirmo que a família não acabou. O que acabou foi os nossos propósitos como família. Se eu perguntar aqui, se a maioria senta junto, o pai, o marido e a esposa, e lê a Bíblia e ora junto, a maioria não faz isso. Isso não é só aqui, não. É no Brasil inteiro. Olha, no mundo inteiro. Nós perdemos. Ao longo da caminhada, fomos perdendo a essência. Culto doméstico, que nós chamamos de culto doméstico. As famílias não fazem. Por isso nós criamos o culto nos lares. Na verdade, deveria ter um culto todo dia na casa de todo mundo. Levantou? Levantou. Ah, escovou os dentes? Escovou. Tá, beleza aí, tá. Então vamos cá. Sente aqui. Vamos ler a Bíblia junto. Ah, pastor, o senhor não sabe a guerra que é. Como é que eu vou acordar minha mulher às 5 da manhã? Eu saio às 5 da manhã para trabalhar. Não precisa ser às 5 da manhã, pode ser 5 da tarde. Está todo mundo lá. Chegou? E isso pode mudar, amados. Por isso eu falo que a família não acabou. Nós estamos apenas fragilizados. E essa fragilizada, ela precisa de uma necessidade de voltar para a essência da palavra. Você pode chamar seu esposo para orar. Ele vai ter que tomar um susto, mas você pode. Pode chamar ele para ler a Bíblia. Ele pode até tomar um susto, a sua esposa, mas você pode. Se ele vai querer, é outra caminhada, mas nós devemos fazer isso. Eu sempre levantei de manhã e gosto de levantar de manhã. A minha esposa ela não é muito de acordar cedo. Então eu não chamo ela cedo, eu chamo à tarde. Vem cá, vamos orar, porque hoje nós não oramos juntos. Hoje nós não lemos a Bíblia juntos. Vem cá, vem aqui. Ah, o senhor é pastor? Não. Antes de ser pastor, a gente já fazia isso. É um compromisso com Deus. Então veja que a família, ela precisa voltar à essência. Veja que o texto lá que eu li de Gênesis 2, 18 a 24, disse mais o Senhor Deus, não é bom. A frisada é nesse não é bom. Não é bom o quê? Que o homem esteja só. Ok? Mas aí o homem está dentro da casa com os filhos e com a esposa e está só. Ele não tem coragem de chamar a mulher para ler a Bíblia? Ele não tem coragem de orar? Ele não tem coragem de chamar os filhos para orar? E aqui eu não estou falando de ser presbiteriano, não estou falando de ser de Cristo. Então veja que a família ela vem há longas décadas rompendo nas pequenas coisas. Não foi da noite para o dia que o marido resolveu não deixar de ler a Bíblia. Ou nunca leu no passado, ou um dado dia não quis ler, aí no outro dia já também, aí depois resolveu ler, aí depois resolveu não ler mais, aí resolveu não orar. Aí é assim. Não é da noite para o dia que chega e fala, a partir de hoje eu sou o dono da casa, o esposo, e nós não vamos ler mais a Bíblia. Chegou alguém para você e falou isso? Não. Foi nos pequenos detalhes. Mas ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de buscarmos. Por isso ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então não é bom. Não é bom ficar sem ler a Bíblia sozinho. Não é bom o homem estar sozinho. Mesmo dentro da casa com todo mundo parece que está só. Aí o que Deus diz? Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja. A referência aqui é idônea. O que é uma pessoa idônea? O que é? Oi? Honesta? O que mais? Lembra lá do texto bíblico? Experiente. O que mais? O texto bíblico diz que a senhora lá na casa, ela administrava bem o lar. Não falou que era o marido dela que administrava, não. Falou que era ela. Texto bíblico. Ser idônea, administrar, trazer para perto. Tanto é papel do homem quanto é papel da mulher. Todos dois. Veja que desde o princípio, Deus empoderou os dois. Os dois. Andem juntos, caminhem juntos, porque não é bom que o homem esteja só. E
fez uma auxiliadora que lhe seja idônea, administre bem o seu lar, cuide bem do seu lar. E aí eu lembro de novo da minha mãe. Meu pai conseguiu um trabalho no Instituto, hoje Instituto Federal, mas antigamente era Escola Agrícola. E ele foi trabalhar lá. Aí ele trabalhava de guarda à noite. Aí ela chegava, ele passava a noite de vigia, né? Ela chegava no dia assim, ó, vocês vão para a aula, quando vocês voltarem, não faça barulho, porque o pai de vocês está dormindo. Ela tinha esse cuidado. Quando ele levantava, o almoço estava na mão, a toalha estava na mão, tudo na mão. Eu ainda ficava olhando para aquilo. Aí eu brinco, que eu falo assim, rapaz, eu não tenho nada na mão. Ainda bem que eu não tenho nada na mão, porque eu aprendi a fazer. Mas minha mãe nos ensinou também a fazer, tanto os homens quanto as mulheres. O cuidado, ser idônea, ela administrava bem. E minha mãe não sabia nem ler nem escrever. Mas administrava bem o lar. Então veja que, portanto, deixa o homem ao seu pai e à sua mãe. O grande problema hoje quer casar, mas não deixa nem a mãe nem o pai. Ainda tem uns pais e uma mãe que acha que o menino casou e que a menina casou, a moça casou, o rapaz casou, mas que eles têm que mandar lá. É por isso que tem problemas sérios. Tanto um lado quanto do outro. Abandonou o princípio. Quando está dizendo que o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, unir a sua mulher, e vai ser uma só carne, está dizendo, ó, nasce uma nova autoridade. Nasceu um novo lar. O pai e a mãe tem que continuar sendo pai e mãe. O grande problema é que o pai e a mãe querem mandar no outro. Aí depois o filho não quer sair debaixo da aba da mãe, fica lá chorando a mãe e o pai. Porque o filho está grande, está os fiotão com quase 100 anos lá dentro, e pronto. Veja que é princípio, são pequenas coisas que nós vamos cedendo. Então veja que a família é um plano de Deus para a vida toda. Então para que serve a família? Pensando a partir dos princípios bíblicos. Qual é o plano de Deus para a família? A família é o abrigo nas tempestades. Provérbios 14, 26. Dá para projetar aí, Thaís? Provérbios 14, 26. Vamos todos ler juntos. Vamos lá? Então veja que a família é o abrigo nas tempestades. Mas isso debaixo do temor do Senhor. Eu temo ao Senhor como esposo, como marido. E aí eu vou ser um forte amparo para a minha esposa e para os meus filhos. Então a família é o abrigo nas tempestades. Mas como mudou? Lembra lá no início que eu citei vários jeitos de ser família hoje? Aí fugiu do princípio bíblico. Aí você começa a ter problema. Problema na família, problema na sociedade. Aí rompe. Rompe os laços, rompe a autoridade. Aí você tem que ter mais polícia, você tem que ter mais cadeia. Porque começa a romper tudo. Então veja que fugiu do princípio do Senhor. A família deixa de ser um abrigo. E hoje, quando nós olhamos para as famílias constituídas da nossa sociedade, as famílias deixou de ser um abrigo, passou a ser um perigo. O pai mata a mãe. Quando não mata, espanca até quase morrer. Os filhos correm tudo. Quando cria um juizinho um pouquinho ainda, menino, vão para a rua. Cidade grande, então, vai tudo para a rua. Aí você começa a ter problema. Olha para as grandes cidades, você vê o tanto de problema que tem com relação a isso aqui que rompeu. A família deixou de ser o abrigo nas tempestades. A família passou a ser a tempestade. Então veja que a Bíblia está dizendo que no temor do Senhor há firme confiança. E os filhos terão um lugar de refúgio e não vão fugir. Por isso que nós precisamos compreender. Então há 4 tipos de tempestades que nós enfrentamos hoje na família. A primeira, mudanças. Mudanças são tempestades. Mudou o jeito de ser família, passou a ser uma tempestade.
As referências mudam. Pode olhar aí. Nos programas de TV. Pode assistir os Netflix da vida aí que você vai ver. Mudou tudo. Não tem uma série que é séria. Você vai assistir uma série, daí a pouco está aquela besteira. Deixa eu passar aqui porque não dá. Aí você fala, eu não vou assistir esse negócio não. Para quem é sério, para de assistir série. A não ser que a série seja boa, você dá uma conferida. Porque mudanças são tempestades. Mudou o jeito. Mudou a maneira de ser família. Você passa a ter tempestade. E não só esse tipo de mudança de ser família, mas mudança. Eu, por exemplo, eu sou sincero no meu coração, não que meus filhos tenham problema, mas eu casei há 31 anos e fiz 32 mudanças. Mudei de casa, mudei de cidade, mudei de estado, mudei de tudo quanto é lugar. Tem hora que eu fico olhando para trás e falo, meu Deus. Aí eu compreendo por que os meus filhos não querem ficar muito tempo num lugar e querem mudar. Acostumou, mudança. São mudanças. Mudamos o jeito de lidar com as crianças. Mudamos o jeito de lidar com as Sagradas Escrituras. Mudamos. E mudanças, às vezes, gera tempestade. Nós mudamos. Sentávamos à mesa, na época de Dona Marisa, até na minha época, nós sentávamos à mesa. Todo mundo para almoçar. Aí, com o tempo, foi mudando. São raras famílias que ainda conseguem, num domingo, sentar todo mundo. E quando senta, às vezes ainda... né? Cada um pensa de um jeito. Mudamos o jeito de pensar como família política. No meio da política, em vez de nós continuar unidos como família, como falou de política, cada um corta um lado. Rompeu os laços. Tem gente que até hoje não se fala por causa de política. Política que eu falo, partidária. Porque todos nós somos políticos. A gente já nasce político. A gente já nasce chorando. Política. Quer mamar, chora. Não sabe falar, chora. Política. Está fazendo política. Mãe, eu estou com fome. Política. Então nós somos políticos. Deus nos fez assim. Mas o problema é a política partidária que a gente leva para o outro lado. São mudanças que geram tempestades. A outra coisa que acontece na família, nós temos fracassos. E às vezes os fracassos são tempestades. Tem pai que fala para o filho, menino, tu é burro. E a criança vai achar que ela é um burro mesmo. De tanto que você fala que ela é burra. Tu é brava, de tanto que é brava. Eu sou bravo. Tu é bravo? Eu sou bravo. Ela não te responde, mas ela está mentalizando que ela é brava. Aí quando ela você fala uma coisa com ela, ela te responde brava, tu é bravo. Mas tu falou para ela ficar brava o tempo inteiro. É o jeito, o cuidado, os princípios. Quando você olha para esse princípio, nós fracassamos como família. Segundo o coração de Deus. Nós fracassamos como família, segundo o coração de Deus. Porque rompeu os laços lá atrás. Rompeu os princípios lá atrás. Princípio de autoridade. Lá atrás. Nossos pais foram muito rígidos. Os pais deles foram mais rígidos ainda. Aí quando chegou na nossa vez, nós falamos, deixa os meninos fazer o que quer. Aí os meninos começaram a fazer o que quer. Eu lembro que meu pai recebeu uma visita e não era para nós ficar na sala, ele só olhava, nós ó. E aí daquele que ficasse espiando e ele descobrisse, ele falou, depois nós lascamos. Aí hoje o pai está conversando com a mãe, ou com a mãe, com a visita, aí fala um negócio, o menino fala, é mentira. E o pai dá risada. Ou então fala um palavrão, ai, coisa linda. Mudou os princípios. Então, veja que o fracasso da família é nas pequenas coisas que nós cedemos. E vamos cedendo ao longo da jornada. Então, os fracassos também geram tempestades. Tempestades no lar. Tempestades no lar geram tempestades na sociedade. Por que nós temos mais presídios? Porque nós abandonamos o princípio de autoridade lá nas nossas casas.
E se não tem autoridade na casa para dizer para o filho que ele não pode, não pode, não pode, não pode, por coisa disso, disso e disso, lá fora ele vai achar que pode tudo. E não pode. Tem um mais forte que ele. Tem a polícia que vai pegar. E tem hora que não tem paciência nenhuma. Desce a borracha mesmo. Quando um atira e põe no caixão e fala, toma, leva para sua casa, tá, aí já está resolvido o problema. Porque os fracassos. E o fracasso não é só o fracasso de não estudar, o fracasso de não trabalhar, o fracasso de não ler a Bíblia, o fracasso de não orar, o fracasso de não sentar junto, o fracasso de não ter relacionamento, porque é na família que vai forjando essas coisas, para você compreender e viver na sociedade. Então veja que é sério esse negócio de família. Família é um plano de Deus para a vida toda. Eclesiastes 4, 9 a 10, é um texto que vai falar sobre melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Nós rompemos esse princípio aqui, de andarem dois juntos. Cada um vai para um lado. Como família nós rompemos. E aí os filhos estão assistindo, estão vendo, porque eles não são bobos, no dia a dia. Vão fazer a mesma coisa. Chegou lá o filho, casou, não deu certo, você vai para o seu lado, eu vou para o meu. Quando não faz o contrário. Eu matei ela porque eu amava ela. Não amava nada. Você não mata por amor, você morre por amor. Mas matar você não mata. Então veja que nós precisamos compreender que os princípios são rompidos nas mesmas coisas. No lar, também há rejeição. E a rejeição, ela gera uma tempestade. Quem é rejeitado tem problema se não deixar Jesus entrar na vida e mudar a vida, tem problema a vida inteira. E um dos maiores problemas na nossa sociedade, família, é a rejeição. Tem gente que é rejeitado no útero. Tem gente que é rejeitado quando nasce. E aí ele começa a rejeitar todo mundo também. Rejeita os de casa primeiro, porque o rejeitaram. Rejeita Jesus, porque se rejeitou. Eu falo, o que eu quero com Jesus? Então veja que família é algo sério. E lá na sua família, por mais que alguém esteja com problema, não o rejeite. Jogue duro. Autoridade, princípios bíblicos, mas não o rejeite. Porque você ter autoridade para sentar, para conversar, para trazer para perto, para puxar a orelha, para poder caminhar junto, isso não é rejeição, isso é amor. Quando você não tem mais jeito, abandona, isso é rejeição. Aí a pessoa vai dizer, realmente eu não tenho mais jeito, até meu pai, minha mãe me abandonou, eu não tenho mais jeito. Então veja que é nas pequenas coisas que nós precisamos compreender sobre a questão de família. Ou seja, nós precisamos de um abrigo contra as tempestades. Quando as pessoas nos diminuem e nos rejeitam e os fracassos chegam. Onde vai ser? Na família da fé. Porque a família te rejeitou. Família de sangue. Você tem problema lá. Lá deixou de ser um abrigo. As pessoas te diminuem. E aí chegam os fracassos. Aonde que é o abrigo seguro agora? Na família da fé. Pessoas diferentes, com histórias diferentes, vindo de todo e qualquer lugar, mas abraçados por um Deus que não rejeita ninguém. Por isso nós somos importantes dentro da sociedade, como igreja, família da fé. Por isso que eu falo que como igreja nós temos que influenciar a cidade. De abraçar, de trazer para perto. E aí a gente precisa fazer a pergunta, por que as pessoas vêm e não ficam? Por que as pessoas vêm e vão embora? Será que eu cumprimentei a pessoa, um gesto simples, mínima coisa, quando ela chegou aqui como visitante, pela primeira vez? Fui lá e disse, seja bem-vinda em nome de Jesus. E a gente, desse um ano e pouco, eu tenho observado, às vezes as pessoas chegam, normalmente a visita senta ali assim, no meio, por ali. Tem gente que passa que parece que tem uma tora de madeira no banco. Custe você dizer para a pessoa, ei, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você não sabe se a pessoa foi rejeitada na casa dela, se ela foi abandonada,
Você não sabe se ela é um fracassado na vida. Você não sabe. E aqui é um lugar de cura. A família da fé é lugar de cura, é lugar de choro, é lugar de cura, é lugar de cuidado. Nós precisamos de um abrigo na tempestade. E o dia que a tempestade chegou, quem foi nosso abrigo? Deus. E ele continua sendo até hoje. E nós agora vamos fazer a mesma coisa com as pessoas. Veja que na família também pode ter acidente. E acidente é uma tempestade. Pode ser acidente de um carro que bate e leve um ente querido. Pode ser um acidente de conversa. E aí um vai para um lado, outro vai para o outro. Pode ser um acidente de que o provedor do lar não dá mais conta de prover. Aí ele vai para o INSS está mais quebrado do que ele, na concepção dos governantes. Porque não está quebrado coisa nenhuma, lá tem dinheiro, senão não roubava daquele tanto que está roubando. E aí, independente de quem é o governo. Números astronômicos de valor financeiro que o povo põe. E depois diz, não, o INSS está quebrado. Mas quebra mesmo. Se tu só tira, quebra. Então veja que de repente chega num dado momento da história da família que o provedor não tem um acidente, e agora? Começa a faltar tudo. Acidente também gera tempestade. E aí nós, como igreja, é que entramos com a cesta do amor, com o visitar, com o ajudar. É lógico que nós não vamos carregar todo mundo nas costas. Primeiro os da nossa casa, do convívio. Depois nós vamos para os outros. O ensinamento bíblico é assim. Mas tem gente que está dentro da igreja que é orgulhoso, não sabe dizer, não, pastor, eu não estou precisando não. Está precisando e fala que não está. Precisa quebrar a barreira. Ah, mas se eu falar, a pessoa vai achar que eu estou querendo passar a perna nos outros, não sei o quê. Nós estamos vivendo numa família da fé, onde precisa ser cuidado uns dos outros. O plano de Deus para a nossa vida como família. Segunda coisa, como família, a família é o centro de aprendizado para a vida. Salmo 144, 12. Projete, por favor. Salmo 144, 12. A família é o centro de aprendizado para a vida. Vamos lá? Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas vistosas e nossas filhas como pedras separadas, lavradas como coluna. Então a família é lugar de aprendizado. O lar é o lugar onde as pessoas crescem. É o jardim do crescimento. E para crescer lá no jardim da família precisa de regar, precisa de podar, precisa de impor os limites, precisa de incentivo, precisa de cuidado. 11 filhos. Minha mãe era uma maestrina. Ela sabia de cada um. Ela morreu em 2017. Esses anos todos que eu convivi com ela, ela não esqueceu nem um dia de ligar. Onde eu estivesse, ela ligava. Parabéns pelo seu aniversário. De manhã cedo, eu podia esperar. Eu podia sentar lá e já ficar lá sentado esperando que ela ia ligar. Minha mãe morreu, meu pai nunca ligou. Não estou dizendo que meu pai não me ama. Eu estou dizendo do incentivo que a minha mãe fazia. Homem assim mesmo, esquece. Homem não é tão ligado igual a mulher para lembrar das mínimas detalhes das datas. Mas veja que o lar é o lugar onde as pessoas crescem. É lá que as pessoas devem cuidar umas das outras. É lá que deve ser regada. Lá é o jardim do crescimento. Efésios 6,4 diz, pais, não tratem os seus filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Ao contrário, vocês devem criá-los com disciplina de acordo com os ensinamentos cristãos. O problema é que nós abandonamos os ensinamentos cristãos. De novo, eu dou o exemplo da minha casa por causa do jeito do meu pai criar. Meu pai veio de um lar católico, junto com a minha mãe. Os dois irmãos mais velhos meus já foi batizado na igreja católica. Quando vieram para a igreja presbiteriana, aprenderam de Jesus, caminharam com Jesus. Daí para cá,
Não tinha essa não. Tá debaixo do meu lar, a conversa do meu pai, você está morando comigo? Tá. Eu estou te dando a comida? Estou. Então tu tem que estar na igreja. Fazer aquela fila. E ai, quem falasse que não ia. Você não vai não? Não. Vai não? Tu não tem essa opção. A sua opção é ir. E ele fazia a gente ir mesmo. Todos os 11, todos. Lembra dos 2 mais velhos? Que veio de um contexto diferente. Ah, não vou não. Vai sim. Você vai sim. O dia que você for embora da minha casa, aí tu escolhe quem você quer, onde você quer, o que você quer. Mas enquanto tu estiver aqui, tu vai sim. E ele fazia aí mesmo. Apanhava o cipó e aí quem falasse que não ia. Ele, chegava lá chorando na igreja, mas que tinha que ir, tinha que ir. Hoje, não vou não. Tá bom, meu filhozinho, fica aí. Aí passa os anos, vai passando os anos, vai passando os anos. Aí depois tu quer que ele venha. Ele não vem. Ele não vem, não foi ensinado a vir. Então a gente tem que ter cuidado, é o princípio lá atrás. Então os pais têm que tratar os filhos de tal maneira que eles não fiquem irritados, é óbvio. Mas ao contrário, vocês devem criá-los na disciplina. Filho, olha, Deus é bom o tempo todo. Você só está vivo porque Deus é bom. Então vamos comigo para a igreja, adorar esse Deus que é bom. E ensinar. Desde pequeno. É uma jornada difícil, mas é possível. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Você acha que José não deu uma cepuada em Jesus? A gente lê a Bíblia assim e acha que não, né? Jesus era uma criança, como as outras. Ele era 100% homem. Quando ele negociou, José cortou ele na taca assim. Falou que tu tem que ir lá para o templo de Jerusalém, adorar a Deus conosco. E ele foi. Está aqui, crescia em graça e em conhecimento. Ou nós achamos que Jesus não errava, né? No sentido de... Ele não errou, é óbvio. Mas eu falo é como criança, ser humano. José precisou corrigir Jesus, ensinou ele a ser marceneiro. Para ensinar, de vez em quando Jesus bateu o prego errado. Aí José falou, não é assim, Jesus, vem cá. Ensinou princípios. É na família que se inicia e ensina os princípios cristãos. Em síntese, queridos, existem 4 bases para a vida. E você não pode deixar seus filhos saírem delas. Relacionamentos saudáveis é a primeira coisa. Aprendemos isso aonde? No ambiente familiar. Foi lá que o seu João ensinou os filhos dele, cuidado com fulano. Essa semana morreu 3 aqui, ou mataram 3, sei lá de que jeito. Famílias desestruturadas, você pode olhar, vai ter. Relacionamentos não bons. Aí tu fala, não, eu estava na hora errada, no lugar errado, não sei o que é errado. Estava tudo errado mesmo. Pronto. Relacionamentos saudáveis. Nós aprendemos isso no ambiente familiar. 11 meninos, e minha mãe vigiava todos os 11. Minha mãe era uma esperta. Rapaz, ela chegava junto mesmo. E se você não obedecesse? Está andando com quem? E isso não impediu de nós ter problema na família, não. Eu tenho 2 irmãos até hoje, são dependentes químicos. Sobe e desce a vida. Um dia está bom, outro dia está mal. Um dia está bom, outro dia está mal. Uma semana está boa, outra está mal. E a escolha. E minha mãe lutou o tempo inteiro e correu atrás e falou, você não pode. Eu lembro dela pegando os meninos, cortou na taca os 2, porque estava fazendo besteira. Tinha fumado aquele cigarrinho normal pela primeira vez. O cigarro mesmo, cigarro comum. Que não deixa de ser uma droga. E ela passou e esfregou na cara dos 2. Eu, do lado, olhando. E não corre não, se correr, Nisvaldo vai pegar. Ainda botava eu para pegar se eles corressem. Relacionamentos saudáveis nós aprendemos no ambiente familiar. É no ambiente familiar que nós aprendemos sobre o caráter verdadeiro. O caráter forjado no seio familiar. Aprende sobre respeito e limites, é na família. Mas se hoje as nossas famílias não põem mais limites nos filhos, que limites nós teremos na sociedade? Nenhum. Nenhum. Tu acha que o cara lá que rouba milhões lá da saúde, sei lá de quê, de outras coisas, ele começou roubando milhões? Não. Um dia, quando ele era menino, ele apanhou uma moedinha de alguém, alguma coisa de alguém, e o pai não repreendeu, ele falou, opa, deu certo.
E aí vai desviando. É na família que se forja o caráter. Então fique esperto aí. Ainda dá tempo. Na família se aprende os valores sólidos. São ensinados no ambiente familiar. Valores e princípios bíblicos se aprendem na família. Nós que somos cristãos, por mais difícil que seja, nós temos que continuar. O filho não deixa de ser filho. A filha não deixa de ser filha. Pode estar longe, pode ter casado, pode ter crescido. Até hoje eu ainda cobro os meus filhos. A coisa, ei, vocês estão indo na igreja? Eles moram longe. Ei, você leu a Bíblia hoje? E é hora que eu mando a devocional para eles. Eu mando para os meus primeiro, depois eu mando para a igreja. Tu leu aí? Porque só botar a carinha e a mãozinha aí não quer dizer que você lê não, viu, Caio? Leia, filho, antes de sair. Ou leia quando você chegar. Às vezes eu mando um pouco mais tarde, ele já foi para a faculdade. Ou leia no intervalo aí das aulas. Mas leia. Até hoje. E ele anda com Deus ou não andar com Deus, agora a responsabilidade é dele, ele já é de maior. Mas eu, como pai, tenho que continuar forjando os valores sólidos. É na família, porque se eu deixar solto, ele vai aprender na faculdade, então, vários valores que não são sólidos. Valores que a sociedade ensina, para depois a mesma sociedade lá na frente prender, bater, joga fora. Isaías 32:19 diz: o pai aos filhos faz notória a tua verdade. Responsabilidade. Responsabilidade nossa como pais de fazer notória aos nossos filhos a verdade de Deus. Seu João, quando ele ligar lá para o... Como é que é o nome do menino do senhor, João? Tiago, seu João tem que falar com ele. Oi, filho, você está lendo a Bíblia aí? Eu sei que agora está mais difícil, nasceu o neném, você tem que cuidar um pouco mais, mas não deixe de ler a Bíblia, não. E leia em voz alta, que é para o meu neto ouvir. Tem que fazer. Porque na correria e no mundo do jeito que está hoje, as pessoas não querem nem saber de Bíblia. Mas nós temos que continuar. É na família. É na família que se aprende a fé verdadeira. Não se terceiriza. Ensina-se no seio da família. Entendimento sobre quem Deus é, adoração, louvor, evangelho e princípios bíblicos, se aprende na família. O grande drama nosso é que nós terceirizamos tudo. Aí a gente acha que esse ensinamento bíblico também tem que ser terceirizado. Aí nós quer que a tia da escola dominical ensine. A gente quer que a professora, o pastor não está ensinando direito. Por isso que meu menino está de jeito, minha menina está de jeito. A obrigação é sua. A obrigação é minha como pai. Nós não podemos terceirizar. 2 Timóteo 1,5, Paulo diz: recordo-me da sua fé, falando a Timóteo, não fingida, que primeiro habitou com sua avó Lóide e sua mãe. Quem ensinou? A vovó e a mamãe. Porque, pelo que está mostrando aqui, pelo que mostra a Sagrada Escritura, o pai tinha subido na lapa do mundo, ou morrido, ou acontecido qualquer coisa. Era a avó que cuidava e a mãe. Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Paulo estava ensinando Timóteo, mas apontando que primeiro ele aprendeu com a família. Então é na família. Estas palavras as ensinarás aos teus filhos e dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Deuteronômio 6, 6 e 7. As palavras da verdade. As Sagradas Escrituras. Quem ensina é os pais. Porque quem deita com o seu filho e levanta com o seu filho é você. Não sou eu. Não é a professora de escola dominical. É você. Por isso ensina. Porque se você não fizer isso, vai acontecer o que a sociedade quer. Põe outro para deitar com seu filho e com sua filha. E aí você vai ter problema, porque ele não vai aprender sobre os princípios bíblicos. Porque já rompeu o princípio quando está deitando com o outro. Então a gente precisa aprender, queridos, como pais cristãos, como família, a ensinar os princípios na família. Por isso, ore, converse, ensine, corrija, perdoe, ame e não terceirize esses ensinamentos. Seu filho não quer orar e ele já cresceu, passou dos 18, aí é com ele. Mas se ele ainda tem menos de 18, a responsabilidade é sua. Ah, meu filho não quer orar. Ore perto dele. Eu lembro quando eu fazia com meu filho. Meu filho com 21 anos e ele não queria orar e eu ia lá e ajoelhava perto dele. Ele está dormindo, eu ajoelhava perto dele. Orando por ele.
Ele acordava, olhava para mim assim e falava assim, meu pai está doido, só pode. Mas estava aprendendo. Aí hoje ele liga, pai, você já orou por mim? Eu falei, já, filho, todo dia. Até o dia que eu morrer, eu não vou deixar de orar por você, porque você é meu filho, eu preciso orar por você. Mas tu tem que orar, rapaz. Você precisa desenvolver vida com Deus. Por isso converse com os filhos. Porque é na família que se conversa. Tem pai que não conversa com o filho. Tem filho que não conversa com o pai. É a coisa mais triste do mundo. Aí quando morre é o primeiro que chora. E chora desesperadamente. Pode ir lá conversar que teve problema. Não conversou com o pai nem com a mãe enquanto em vida, aí quer conversar chorando aqui do lado. Eu estou falando por causa dos meus dois irmãos. Quando minha mãe morreu, fez aquele barulho, eu falei, pode parar. Chamei os dois separados, falei, vem cá. Se vocês não chorou com sua mãe orando de joelho, debaixo do pé de laranja por vocês na alta madrugada, agora tu vai chorar? Vai chorar não. Engole o choro. Vai pegar o exemplo dela e mudar de vida. Aí teve um irmão meu que falou, mas tu é bruto, né? Nessa hora, eu falei, é nessa hora, ele só vai aprender nessa hora. Ele não aprendeu com a mãe dele a vida inteira viva, orando, conversando, chorando por eles. Eles vão aprender agora. É agora que eu tenho que dar uma paulada no meio da orelha deles para eles aprenderem. Então nós temos que ensinar, corrigir. E um negócio importantíssimo é perdão. Não existe família sem perdão. Não existe. Não existe. Se você não perdoa, pode repensar. Porque é bíblico. A família é o lugar para curtir. Na família também a gente passeia, a gente pesca. Os filhos são um presente do Deus eterno. Eles são verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado, na mão do guerreiro. Feliz o homem que tem muitos desses filhos. Ou seja, na família é onde aprendemos a servir a Deus e as pessoas. Tem família que não sai, não dá uma volta. O pai é tão muquirana que não dá uma volta. A mãe não quer sair. Não, meu lugar é aqui dentro dessa casa. Tem que sair, rapaz, dá uma volta, dá uma passeada. Um almoço pagado fora não vai deixar você mais rico e nem mais pobre, não. Pelo contrário. Se não tiver cuidado, vai ficar mais pobre. Porque fica mesquinho, sabe? Tem que passear, tem que dar uma volta. Tem gente, eu estou falando sério, tem gente que não conhece Campinas, está ali do lado, não conhece Sorocaba. Tem gente que não conhece Saltinho, que é tão pertinho. Bonito, fui lá ontem, lindo. Tem gente que não conhece. Porque não pode ir? Não. Tem gente hoje que leva de graça. Ontem mesmo eu levei de graça, não cobrei de ninguém. Então, na família é onde aprendemos a servir também a Deus e as pessoas. 1 Colossenses 16, 15, 1. 16, 15. Vocês conhecem Estéfanas e a sua família? Eles foram os primeiros cristãos convertidos na Caia e têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Atos 16, 34. E alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Quem fez isso? Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Assim era a igreja nos primórdios, depois que Cristo morreu e ressuscitou. Juntos com alegria e sinceridade. Família é legado, relevância nesse novo tempo. O tempo muda, a cultura muda, no entanto, os princípios bíblicos não mudam. Deus é imutável, por isso a família é o projeto de Deus e vai seguir sendo. Então compreenda, na família tem problema, tem, na minha casa tem, na sua casa tem, vai ter problema. Mas em nome de Jesus, perdoe, abrace, converse, chora se preciso for, não tem problema. O problema nosso é que a gente fica lá em um turrão de um lado, outro turrão do outro. Aí meu pai fala, 2 bicudos não beija. Eu não beija mesmo, 2 bicudos. Se um bicudo não ceder, por isso, nós precisamos compreender, ainda mais hoje, queridos. O mundo hoje tem levado as famílias, os homens que deveriam ser os sacerdotes do lar, biblicamente, têm abandonado a sua posição. Têm abandonado. Isso é triste. É triste. Porque deveriam ser os primeiros a estarem na linha de batalha, na frente.
É o primeiro que tem que orar pela família, é o homem da casa. Ah, isso é machismo, não é. É bíblico, princípio bíblico. Deus fez assim. Se o homem não ora, lógico que a mulher vai orar, e a mulher não é tola. Por isso que muitas famílias, as mulheres assumem o lugar, porque o marido deixa a brecha. E aonde você deixa o vácuo, alguém vai assumir. Mas a responsabilidade do lar, seja no princípio bíblico cristão, é do esposo. E eu falo com a mulher lá, tu não vai para a igreja não. Por quê? Ah, estou muito cansado, estou isso, estou aqui. Beleza. Mas eu chamo todinho. E a esposa do pastor. É humana igual vocês. Não é mais santa nem menos santa. Mas eu chamo. Tu não vai hoje não, mulher? Não. O que aconteceu? Eu fiquei cuidando da creche de 15 meninos, eu estou embagaçado. Beleza, fica em paz. Mas eu sempre chamo a atenção. Dizendo, olha, cuidado. Para não abandonar o princípio. A Bíblia diz que em primeiro lugar Deus. Depois as outras coisas. Lógico que tem que trabalhar, igual ela trabalha. Vai lá, trabalha. Estou dando o exemplo dela. Por ser a minha esposa, eu não posso dar exemplo de outra esposa. Trabalha. Tem dia que está cansada, não vem. Tem dia que eu estou cansado, eu não quero vir, mas eu tenho que vir, porque a minha responsabilidade como pastor é vir. Pensa se você chegar domingo à noite aqui, e vocês todo mundo sentado e o pastor não chega. Primeira coisa que você vai fazer, cadê o pastor? Todo mundo vai ficar com a interrogação na cabeça. Cadê o pastor? Vixe, que o pastor? Aconteceu o que com o pastor? Aí você chega lá, o pastor está deitado assistindo um jogo com o pé para cima. Fora do princípio. Por isso, família tem dificuldade, família tem problemas, mas não abandonem o princípio, porque família é um projeto de Deus. Foi Deus que criou família, não foi o capeta que criou. O capeta desmanchou. Ajudou a desmanchar, porque é o homem que quis também. Mas a família é o princípio. Então, se for, queridos, peça perdão, chore, ore junto, leia a Bíblia junto. Né? E eu tenho falado com algumas pessoas, você já orou com sua esposa? Você já sentou com ela? Você já leu a Bíblia com ela? Com sua filha junto? Já chamou para perto? Não, então faça, dá tempo. Ainda dá tempo. Família é o projeto de Deus. Princípio para as nossas vidas. Que nós possamos, então, a compreender sobre isso. Ok? Vamos ler o texto bíblico de... Deixa eu achar aqui. Salmo 127, versículos 3 a 5. É o que nós vamos ler hoje. Salmo 127, versículo 3 a 5. Amém?